Salve, salve galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca UFRJ PR4, uma banca que faz concurso só para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, universidade por onde eu me formei, por sinal. É, é uma banca que faz concurso, sobretudo na área administrativa da UFRJ. E muita gente tem me pedido para fazer o Rumo à Posse para essa banca, né? Enfim, é uma banca que faz umas provas que são muitos textos literários, muitos textos literários. É uma prova muito trabalhosa, não é exatamente uma prova difícil, né? Ela foge, inclusive, um pouco do padrão do antigo NCE, que é quem preparava, que era uma banca que preparava provas, que hoje essa galera que estava no NCE, hoje está na Fundação Getúlio Vargas, né? A prova da FGV, como a prova da NCE, não eram exatamente provas muito longas. Agora, cheio de pegadinhas, como você tem que ler, sobretudo o enunciado com muito cuidado, porque geralmente a leitura do enunciado é que te dá uma dica para a resposta. Mas isso é o antigo NCE e a FGV de hoje. O PR4 não tem exatamente esse perfil de questões. Eles gostam muito de questões com texto literário, de questões longas, trabalhosas. E não são exatamente difíceis, elas são, como eu falei, trabalhosas. Pedem. É uma coisa curiosa. As questões de interpretação não são difíceis. Nas questões de regência, certo? Você encontra tanto identificação de frase certa e frase errada, aqueles casos específicos de regência, aqueles verbos, proceder, visar, aspirar, obedecer, lembrar, esquecer, tal. Mas também pedem a identificação da transitividade. Então, se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, se o verbo é de ligação, bom, enfim. Então eles pedem muito isso. As questões de ortografia estão mais relacionadas a questões de acentuação. As questões de crase, elas não são exatamente difíceis, elas são trabalhosas, porque elas são grandes. Geralmente eles pegam um texto e perguntam se aquele A com crase ou sem crase está certo e tal. Enfim, trouxe uma questão para mostrar para vocês que é uma questão que ela é trabalhosa porque ela vem de um texto enorme. Identificação de classes gramaticais, isso aqui menos. Verbos, denotação e conotação sim, semântica bastante, sobretudo emprego de conectores, né? Ligado aqui conectores. Questões de figuras e funções de linguagem. Se encontra, né? As figuras, né? Metáfora, metonímia, hipérbole, pleonasmo, antítese, paradoxo, enfim. E aquelas também questões de funções de linguagem, se é uma função conativa, referencial, metalinguística, poética. Beleza? Questões de concordância eles também pedem. Nas questões de pontuação, o que eu encontrei mais uma coisa curiosa, não é exatamente a identificação de frase certa e frase errada, mas sim por que foi empregada aquela vírgula. Então, justificativa dos sinais de pontuação. Nas questões, sintaxe e morfologia, a gente já falou das classes gramaticais, né? Identificação de classes gramaticais, mas muita questão de sintaxe também. Muita questão de sintaxe, identificação de função sintática. Então, função sintática. Classificação de orações. Cara, e classificação é até curioso, cara. Eles gostam de questão assim, da moda antiga. Né? Eles sublinham uma oração, mandam você classificar, perguntam se aquele período é um período simples, se é um período composto, se é um período composto por coordenação, se é um período composto por subordinação. Tá? Enfim, eu não vi questão de colocação pronominal exatamente isolado, né? Mas, assim, também de uma forma parecida até com pontuação, a parte de colocação pronominal é mais para identificar, isso aqui, esse pronome está em próclise, está em ênclise, está corretamente pregado, não está corretamente pregado. Enfim. Então, são essas as características dessa banca, são os assuntos que eles mais cobram. Eu trouxe aqui 12 questõezinhas para nós analisarmos juntos.
As coisinhas eram aqui. Assinale a alternativa em que o termo destacado apresenta relação de complementação distinta dos demais. Úteis é um adjetivo, é um nome, certo? Então, está completando a ideia de um adjetivo, não de um verbo. Então, isso aqui é um complemento nominal. Cuidado de está completando a ideia de um substantivo, não de um verbo. Também é complemento nominal. Está disposto a fugir. A fugir está ligado a disposto. Disposto é adjetivo. Certo? A fugir, inclusive, por ser oração, fugir ser um verbo, isso aqui é uma oração subordinada substantiva completiva nominal, reduzida de infinitivo. É um complemento nominal. Completivo, se a oração é completiva nominal, porque ela exerce a função de complemento nominal. Por quê? Porque complementa a ideia de um adjetivo. Reagir ao impacto. Quem reage, reage a alguma coisa. Está completando a ideia de verbo. Tá? A grande diferença entre complemento nominal e o objeto indireto é que o complemento nominal complementa a ideia de um nome, de um verbo, de um adjetivo e de alguns advérbios específicos, alguns advérbios de base nominal, enfim. Mas aqui não, aqui ele complementa a ideia de verbo. Isso aqui então é objeto indireto. O objeto indireto complementa a ideia de verbo. O complemento nominal complementa a ideia de nome. Ambos são complementos preposicionados. Você vê que aqui ao eu tenho preposição a, de defender tem preposição de, depois eu tenho preposição a, certo? Novamente aqui embaixo tem preposição de, e aqui ao impacto eu tenho preposição. Então, eles têm esse elemento em comum, objeto indireto, complemento nominal. Ambos são preposicionados. Só que ao impacto complementa a ideia de verbo, exercendo a função de objeto indireto. Agora, de que o filho estava presente, está completando a ideia de certo. Certo é um adjetivo. Certo é um adjetivo. Então, novamente, eu tenho complemento nominal. Outra vez é o complemento nominal oracional, até porque esse complemento nominal tem a forma verbal estável. Isso aqui é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Portanto, exerce a função de complemento nominal. Então, o único diferente que acaba não exercendo a função de complemento, e sim de objeto indireto, para completar a ideia de um verbo, é a letra D. Olhem que questão bonita. Questão número 2. Assinale a alternativa em que há um desvio formal de regência e ou de colocação do pronome oblíquo átero. Bom, vamos lá. Será que vão esquecer? Se eu tenho uma locução verbal. Numa locução verbal em que o último verbo está no infinitivo, esquecer está no infinitivo, o pronome ser pode vir ao final da locução verbal. Vão esquecer-se de você. Agora, se você usou o pronome oblíquo, tem que usar a preposição. Lembra que a regência dos verbos lembrar e esquecer? Ou é calça de veludo ou é bumbum de fora. Ou você usa os dois elementos ou não usa nenhum dos dois. Como nós usamos o pronome oblíquo ser, temos que usar a preposição de. O que eu posso fazer é não usar nenhum nem outro. Como aqui, vão esquecer você. Repare, eu não tenho nem o pronome oblíquo nem a preposição. Bom, a colocação do pronome ser está perfeita aqui. Perfeita. Porque eu posso usar a ênclise em relação ao último verbo. Legal? Então a colocação está perfeita e o emprego desse pronome obriga a presença da preposição de. A mesma coisa acontece depois. Eu tenho o pronome oblíquo e tenho a preposição e o pronome oblíquo novamente está empregado de forma correta, de forma adequada. Por quê? Porque eu tenho a mesma locução verbal, né? Vão lembrar, o último verbo que eu lembrar está no infinitivo. Então o emprego do pronome oblíquo depois está perfeito. Aqui não usou nenhum nem outro, né? Ou você usa os dois e nenhum dos dois, porque você não pode usar um e não usar o outro. Bom, se o pronome oblíquo sequer foi empregado no primeiro elemento, tá? Se sequer foi empregado, tá perfeito. Gente, isso aqui, ó, na prova estava assim, tá? Na prova estava assim. E quando eu recortei e colei, deu esse problema aqui. Então, novamente, eu tenho o pronome oblíquo após o verbo no infinitivo, na locução verbal, que não tem problema nenhum. E como foi usado o pronome oblíquo, foi usada a preposição, garantindo a regência. Legal. Será que vão se esquecer? Aliás, aqui tem um detalhe interessante. Em vão se esquecer, eu tenho a locução verbal, vão esquecer. O que a gramática tradicional manda é que o pronome oblíquo, quando o último verbo está no infinitivo,
que o pronome oblíquo venha antes da locução ou depois da locução. Só que, cara, praticamente todos os autores estão aceitando o pronome oblíquo no meio, vamos esquecer. Que, aliás, é o posicionamento que nós, brasileiros, gostamos de usar. O pronome oblíquo no meio da locução. Mas se... Então, já estão aceitando? A maior parte das bancas, sim. Aceita essa colocação pronominal. Agora, um detalhe importante. Usou o pronome oblíquo, tem que usar a preposição. É exatamente como aqui. Usou o pronome oblíquo, independentemente do posicionamento aqui. Repito, isso aqui gramáticos lá tradicionalíssimos, né, aqueles que são de um rigor gramatical, diriam que isso aqui estaria errado, porque numa locução verbal em que o último verbo está no infinitivo ou no gerúndio, ou seria se vão esquecer, seria o pronome oblíquo antes, tá? Ou vão esquecer-se, como vê aqui, por exemplo, na letra A. Mas, pô, como o brasileiro detesta usar o pronome oblíquo antes ou depois da locução, usa no meio, o próprio Celso Cunha já admite esse emprego. O Celso Cunha era da UFRJ, né? Olha lá. A banca da UFRJ. Mas a maior parte das bancas aceita sim, esse pronome oblíquo no meio da locução verbal. E o importante, usou o pronome oblíquo, usou a preposição. Será a mesma coisa acontece aqui. Olha lá, o pronome oblíquo no meio da locução verbal. Usou o pronome oblíquo, usou a preposição. Agora ele já coloca ao final da locução verbal. Essa aqui é totalmente indiscutível. Totalmente indiscutível. Que é após a locução, embora não seja a forma como nós brasileiros forma como nós gostamos de empregar. Usou o pronome oblíquo, usou a preposição. Agora, a letra E, onde é que tem o erro? Vão esquecer. Por quê? Porque ele usou o pronome oblíquo e não usou a preposição. Ou é calça de veludo ou é bumbum de fora. O que você não pode fazer é usar a preposição e não usar o pronome oblíquo. A segunda construção está correta, porque ele usou o pronome oblíquo, usou a preposição. Mas a primeira está incorreta, aqui é que está o erro. Beleza? Maravilha. Questão número 3. Assinale a alternativa em que a palavra seja obrigatoriamente acentuada. Está é a forma verbal está. Eu estou, tu estás, ele está. Está leva acento, está leva acento. Mas existe a palavra sem o acento. O pronome demonstrativo esta. Então eu posso tirar o acento, porque vai continuar existindo a palavra? Vai ser uma outra palavra, mas vai continuar existindo. Aí, se eu tirar o acento, passa a ser a interjeição ai. Ai! Isso aqui, essa palavra é prevista, né, nos dicionários. Ela está registrada. Ele irá, verbo, mas existe ira, a raiva. Máquina, não é? Lógico, a palavra máquina existe, mas existe o verbo maquinar. Ele maquina. A única que não existe sem o acento é a letra. Não existe distraído, só existe distraído. Então esse aqui realmente você não consegue tirar o acento de jeito nenhum, porque não vai haver uma palavra que corresponderá. Beleza? Questão número 4. Quanto ao verbo sublinhado, pode-se afirmar que a oração 2, que é essa aqui, é... Gente, olha lá, aquilo que eu falei, olha só que situação curiosa, gente. Há muito tempo que eu não via isso. Sublinhar uma oração, mandar você classificá-la. O sol nasce é uma oração coordenada assindética, tá? E a segunda oração ela é introduzida pela conjunção aditiva e. Essa oração aqui é uma oração coordenada sindética, porque possui o síndeto, possui a conjunção aditiva. Curioso isso, cara. E às vezes perguntam, isso aqui, por exemplo, é um período, isso aqui seria um período composto por coordenação, porque tem duas orações coordenadas. Beleza? Questão número 5, olha lá, como é que eles gostam de questões de pontuação. Eles gostam de pontuação para identificar o porquê de você empregar a vírgula. É verdade, meu filho. É verdade, meu filho. Meu filho é um vocativo, é a pessoa a quem eu estou me dirigindo. Tá? Eu poderia chamar pelo nome. É verdade, João. Mas eu posso também chamá-lo por meu filho. Então isso aqui é uma forma de chamamento. Isso aqui é um vocativo. Pode, João. Vá com Deus. Olha lá. O que eu estou fazendo? Novamente estou isolando o mesmo termo. Que é um vocativo. A pessoa a quem eu estou me dirigindo. Até a vista, João. Então é uma coisa curiosa. Aliás, o vocativo, onde você usar, tem que estar isolado por vírgula.
O vocativo está no fim, vírgula antes. O vocativo está no meio, vírgula antes e depois. O vocativo está no fim, vírgula antes. Se o vocativo estivesse no início, a vírgula viria depois. Questão de conectores, outra questão que é muito cobrada, uma banca que adora a questão envolvendo conjunções. Adora. Então o que ele pede? Podemos substituir a palavra em destaque, que é a conjunção mais, que é uma conjunção coordenativa adversativa, por quais são os conectores sinônimos. Mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Então, todavia, que é um conector sinônimo. Por quê? Uma vez que e pois, tá? São elementos que dão ideia ou de explicação, dependendo do contexto, ou de causa. Aliás, são ideias muito próximas. E onde, evidentemente, vai dar ideia de lugar. São sentidos completamente diferentes. Outro tipo de questão que eles cobram muito, que eles gostam muito. Como eu falei em regência, né, quando eu estava falando sobre regência verbal lá no iniciozinho do vídeo, eu falei, olha, eles gostam muito de perguntar para o candidato, tá, a transitividade também. Olha lá, quem permite, permite alguma coisa, a alguém está permitindo o quê? Uma resposta intuitiva, objeto direto. A quem? A questão. Então, a questão é objeto indireto. Portanto, o verbo ele é transitivo direto em relação ao termo uma resposta, que complementa a ideia do verbo permitir sem preposição. E a questão, você repare, é um termo preposicionado, inclusive está com crase. Eu tenho preposição a mais artigo a. Se eu tenho a crase, é porque eu tenho preposição a. E esse elemento que é preposicionado também complementa a ideia do verbo permitir. Portanto, é o verbo transitivo direto e indireto. Olha lá, mais uma questão envolvendo, e aquilo que eu falei sobre a questão de colocação pronominal. Eles gostam muito de informar, de saber, vem cá, esse pronome oblíquo está antes do verbo, está depois do verbo, está empregado corretamente, tá? Então, ao me dar a escravidão, dar é verbo, certo? Ou seja, o pronome oblíquo me veio antes do verbo. Quando o pronome oblíquo veio antes do verbo, nós temos um pronome oblíquo, porque me é um pronome oblíquo, que está em posição proclítica, ou seja, em próclise, que vem antes do verbo. Beleza? Então, em próclise. Ênclise é quando vem depois. E mesóclise é quando o pronome oblíquo vem no meio. Por exemplo, encontrar-te-ei. Encontrar-te-ei. O pronome oblíquo está no meio do verbo. O verbo é encontrarei. Isso aqui é um caso de mesóclise. É quando o pronome oblíquo vem no meio do verbo. Isso acontece com verbos no futuro do presente, encontrarei está no futuro do presente, ou no futuro do pretérito. Beleza? Galera, questão número 9, eu puxei para vocês uma questão de interpretação de texto e eu particularmente não acho difícil. Ela é trabalhosa, porque o texto é grande. E como eu falei, eles gostam muito de trabalhar com textos literários. Você vê que pelas questões aqui, quase tudo aqui. Ele pega fragmentos de poemas. Isso aqui é um poema. Tá? Só que também, se não me engano, faz parte de um poema. Olha lá, aqui a questão número 4. Enfim, então você vê que eles trabalham muito com textos literários. Beleza? Maravilha. E aqui eles pegam para mim é o livro mais bonito da literatura brasileira, eu acho. Eu particularmente acho. Eu sou machadiano ao extremo. Sou apaixonado pela obra do Machado de Assis. Porém, o livro que eu acho mais bonito é esse livro, Tristinho de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Eu acho esse livro maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que explica muita coisa do nosso país. Certo? Gente, se repare que consequência está com trema e tal. Por quê? Porque é o texto original. Tá? Um texto que é muito anterior, obviamente, à reforma ortográfica. A questão é posterior, ela é recente. A questão é recente, mas o texto de onde eles extraíram a questão é um texto muito antigo. Então nós temos aqui vários casos, claramente, da ortografia antiga. Desastrosas consequências e requerimentos. Isso aqui é um momento do livro, né? O livro tem 3 partes muito bem definidas. A primeira parte
que é muito legal, muito curiosa, o Policarpo Quaresma propõe ao governo a mudança da língua oficial, certo? Deixando de ser o português para ser o tupi, né? E é muito curioso isso. O Policarpo Quaresma ele é extremamente nacionalista, né? Então, desastrosas consequências do requerimento. Não, deu tudo errado, ele é considerado um maluco, enfim. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil. Certo também de que, por esse fato, o falar e escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se vem, olha lá, ainda está com acento circunflexo, esse acento já caiu. Na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua. Ou seja, olha o que ele fala. Nós temos uma forma de falar, nós temos uma forma de escrever. Quer dizer, a nossa maneira de usar a língua portuguesa é uma forma diferente do português. E aí nós sofremos contínuas censuras ásperas dos proprietários, dos donos da língua, que são os portugueses. Sabendo além que dentro do nosso país os autores e os escritores com especialidades gramáticos não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma, ainda faz uma crítica, ainda dá uma alfinetada aí, né? E os meus colegas, né? Meus colegas mais, né, que me antecederam, usando o direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Olha a solicitação que ele faz, cara, é muito engraçado isso, tá? O suplicante, deixando de parte os argumentos históricos que militam em favor de sua ideia, outra palavrinha que não tem mais o acento, ideia também já perdeu o acento, pede vênia para lembrar que a língua é a mais alta, olha, a língua é a mais alta manifestação de inteligência de um povo. É a sua criação mais viva e original. E, portanto, a emancipação política do país requer como complemento e consequência. Eu vou até colocar o trema, eu não sei por que está sem trema aqui. Hoje não tem mais o trema. Hoje não tem mais. Tá legal? Mas no texto original tinha esse trema. Por isso que eu coloquei aqui a sua emancipação idiomática. Eu acredito que tenha sido maluquice aqui do próprio PowerPoint. Beleza? Maravilha, galera. Olha que questão, que texto bacana. Olha, cara, se você quer se emancipar, se você quer ter liberdade, se você quer realmente ser independente do outro país que critica a nossa forma de usar a língua portuguesa, você tem que fazer o quê? Você tem que ser independente. Para ser independente, tem que ter sua própria língua. Certo? Sua própria língua. Então, o que representaria a ideia do emprego do Tupi-Guarani? Seria a independência, a relação que ele quis mostrar aí, que o emprego do português, a gente estaria sempre devendo alguma coisa aos portugueses. A nossa independência nunca se concretizaria. O que concretiza a independência de uma forma completa é você ter sua própria língua. Não é como ele diz. Lembrar que a língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo, a sua criação mais viva e original. Portanto, a emancipação política, a independência política do Brasil requer como complemento e consequência a sua emancipação idiomática. Então, o que ele quer? Ele quer a relação toda, a ideia que ele defende está no campo de que se você quer ser independente, o caminho é esse. Se você quer libertação, se você quer liberdade, o caminho é esse. Então, o texto está todo relacionado a essa situação aqui. A libertação e a dependência. Para você ter liberdade, para você ter essa libertação, você tem que sair do jugo dos portugueses, né? Senão você vai continuar sendo dependente. Tanto é que eles criticam a forma como nós usamos a língua. Maravilha. Gente, olhem só essa questão de crase. Ela é difícil? Não, ela é muito fácil. Já vi questões muito mais difíceis, pequenininhas. Mas ela é trabalhosa, porque olha o tamanho da questão.
Então o texto é um fragmento, tal. Certo? Um texto, mais um texto, né, literário, enfim. E aí ele pede, indique a alternativa que apresenta a sequência correta relativamente ao uso do acento de crase. Bom, vamos lá. Reduzido a alguma coisa. A preposição a existe, mas o objeto é masculino. Se o objeto é masculino, tem que ser a sem crase mesmo. Se eu colocar crase, vai ficar errado. Então já elimino a letra B, já elimino a letra C. E tem que assistir a atores brancos. Quem assiste o verbo assistir no sentido de ver, de presenciar, é transitivo indireto, regendo a preposição a. Só que atores está no plural e é masculino. Certo? Se eu tivesse que usar artigo, seria os. Então eu tenho aqui somente a preposição. Novamente sem crase. Somente a preposição. Então, beleza. Beleza, elimino a letra E. Então a resposta agora ou é a letra A ou a letra D. O que parece inacreditável para muitos ganha estatuto de verdade histórico, salvo as pouquíssimas exceções, salvo os pouquíssimos pensamentos, os pouquíssimos trabalhos. Você vê que só tem um artigo. Exceções é feminino e plural, eu tenho um artigo as. Se eu substituir exceções por estudos, seria os pouquíssimos estudos. Então eu tenho tão somente o artigo. Se eu tenho tão somente o artigo, você vê, é o artigo as sem crase e os dois continuam corretos. O 4 também vai ter que continuar correto, olha lá, porque o 4A. Confirmar a regra, gente, quem confirma, confirma alguma coisa. O verbo confirmar é um verbo transitivo direto. Confirmar o mandamento, confirmar o... Estou pensando aqui num termo masculino. O regramento, por que não? Certo? Confirmar o estatuto. Então, se é o estatuto, esse A é só artigo, esse A também é só artigo. Então, repare, só artigo, sem preposição, consequentemente sem crase. Beleza? Agora vamos para o último. Para chegar às plateias. Opa! Quem chega, chega a algum lugar. O verbo chegar rege a preposição a. Então, tem que ter a preposição a mais o artigo as, de as plateias. Preposição a mais artigo as vai dar o quê? As com crase. Opa! Então, eu elimino a letra D, porque aqui está errado. O último, só no último item. E aqui está perfeito, é a resposta, a letra A. Questão número 11, eu acho essa questão tão bonita, gente. Uma coisa que eu venho sempre chamando a atenção de vocês em relação à questão da tipologia textual. O candidato, quando olha essa questão, a tendência é ele achar que se trata de um texto narrativo. Certo? Até pela pouca quantidade de adjetivos. Por outro lado, há muitos verbos. Né? Ia morrendo, declinava, deitava-se, iluminava. Só que esse texto é um texto descritivo e eu sempre venho chamando a atenção. Porque o que difere a narração da descrição? A narração é uma sequência de fatos. Eu acordei, levantei, escovei os dentes, tomei um banho, me vesti, bebi um café, voltei, escovei os dentes de novo, saí para trabalhar. Se eu tirasse uma foto, tá legal? Eu pegaria apenas um dos elementos. Eu tomando café, por exemplo. Então eu preciso muito mais que uma foto. Eu preciso de um filme. Por quê? Porque o filme pega toda a sequência de fatos. Beleza? Isso é narração. A descrição geralmente tem muitos adjetivos. Rosentão é gordo, baixo, careca, calvo, né? Careca eu não sou. Calvo, barbudo. Beleza? Então, calvo, barbudo, gordo. Então, isso são muitos adjetivos. Beleza? Mas existe um tipo de texto descritivo que não tem esses adjetivos, mas é uma descrição. Que é quando você procura descrever um ambiente em que várias coisas estão acontecendo.
Mas aí que tem um detalhe importante, várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, quando o professor falava, os alunos da frente jogavam bolinhas uns nos outros, os alunos do meio prestavam atenção, os alunos de trás dormiam. Ah, Rosenthal, pô, mas isso aí, pô, inclusive são verbos de ação. Isso aí é um texto descritivo? Sim, é um texto descritivo. Mas por quê? Porque tudo acontece ao mesmo tempo. Se eu conseguisse me distanciar de uma tal maneira que eu, de longe, eu pudesse tirar uma fotografia, eu pegaria toda essa gama de informações. Por quê? Porque todos esses fatos aconteceram simultaneamente. Então isso é um texto descritivo. É exatamente o que está acontecendo aqui. Tudo que ele está falando é de um ponto do tempo, é uma imagem num momento congelado. Com uma fotografia a gente conseguiria pegar isso tudo. Exatamente nesse momento que a tarde ia morrendo, o sol declinava no horizonte e deitava-se, a luz frouxa e suave do ocaso deslizando e rolava-se como ondas de ouro e de púrpura. Os espinheiros silvestres desatavam as flores altas, os animais retardados procuravam a pousada, enquanto, olha lá, ao mesmo tempo, enquanto significa ao mesmo tempo, a Juriti, chamando a companheira, soltava os arrulhos doces e saudosos com que se despede do dia. Isso tudo acontece. Um concerto de notas graves saudava o pôr do sol e confundia-se com o rumor da cascata, e assim vai. Então, era Ave Maria. Como é solene e grave no meio das nossas matas a hora misteriosa do crepúsculo. Gente, isso, se você conseguisse se distanciar de uma tal maneira e tirasse uma fotografia, você pegaria toda essa gama de informações. Por quê? Porque todos esses fatos, todos esses elementos ocorreram simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, é uma descrição. É um texto belíssimo. Volta e meia cai esse tipo de questão. Me lembro de um texto falando sobre a cidade de São Paulo também. Radiografia de uma cidade às 18 horas. Falando que as pessoas saem apressadas dos seus trabalhos, algumas já estão nos pontos de ônibus, outras entram nos bares para esperar o trânsito desanuviar, os motoristas no engarrafamento buzinam seus carros desesperadamente. Aí o cara pensa, pô, quantos verbos de ação? Uns saíram do trabalho, outros estão na fila, outros entraram na fila do transporte público, outros que desistiram, foram para um bar esperar o trânsito anuviar, os motoristas buzinam seus carros. Aí o cara pensa, pô, isso é um texto narrativo. Não, não é um texto narrativo, é um texto descritivo. Por quê? Porque é a imagem de uma cidade às 6 horas da tarde. Como aqui? Aqui é a imagem de um ambiente bucólico, né? Um ambiente rural, certo? Num determinado, assim, no horário do crepúsculo. Exatamente, trata-se de um texto descritivo. Que, aliás, é outro assunto muito cobrado nos textos, na parte de interpretação de textos. Tá? Então, a gente pode até voltar lá, né, quando a gente falou aqui, interpretação, as questões não são difíceis, não acho difíceis, tá? Mas eles pedem muita questão de tipologia textual, identificação do tipo textual. Você vê, inclusive, que essa questão é bem sofisticada. Muita questão de tipologia textual. Beleza? Maravilha. Vamos então para a nossa última questãozinha, uma questão de figuras de linguagem. Beleza? Maravilha. A calma que então baixou na sala era vagamente inquietante. Opa, olha lá. Calma e inquietante são duas palavras empregadas, duas palavras no mesmo ambiente, no mesmo período, sendo empregadas duas palavras com sentidos completamente opostos. Isso aqui é um caso de antítese. A antítese é justamente isso. É quando você emprega palavras, você emprega vocábulos com sentidos contrários. Legal? Então, calma e inquietante são praticamente antônimos. Por isso que nós temos o emprego da antítese. Lembrando, anáfora é quando você tem repetição. Você tem o elemento anafórico, é quando faz referência a um termo anterior, mas como figura de linguagem, anáfora é repetição de algum elemento no início de frases, no início de versos, por exemplo, é pau, é pedra, é o fim do caminho, um pedaço de toco, é um toco sozinho. Se tá? Isso aí é um caso de anáfora, como figura de linguagem.
A zeugma é um tipo de elipse. João estuda português e Pedro inglês. Inclusive você tem essa vírgula aí. Essa vírgula aí, ela é substitutiva. Ela indica a elipse de uma palavra, que é o verbo estudar. Isso é zeugma. Zeugma é um tipo de elipse. Elipse de uma expressão que já foi empregada anteriormente. Eufemismo é quando você procura passar alguma informação de forma mais branda. Em vez de falar assim, o Rosenthal é gordo. Não, o Rosenthal está com alguns quilinhos acima do peso. O Rosenthal digamos assim, ele é... Já ouvi esse termo, aliás, eu acho que é pior do que me chamar de gordo, sadio. Então você procurar abrandar, né, diminuir o impacto daquela informação. Em vez de falar, fulano morreu, fulano foi para o andar de cima. E pleonasmo é repetição, né? Quando você expressa você tem algum elemento que você repita dentro da oração, inclusive existem repetições, pleonasmos que são viciosos, como subir para cima. Você está subindo, obviamente, para cima. Isso é repetitivo, isso é um pleonasmo. Beleza? Então confirmamos a resposta em antítese, letra D de dado, e com essa questãozinha nós encerramos mais um Rumo à Posse. Valeu, galerinha! Maravilha, maravilha, maravilha. Quinta-feira nós estamos retomando também a nossa famosíssima live. Tá legal? E todo dia nós temos a questão do dia lá no Instagram. Basta me seguir, @professor_Rosenthal, todo santo dia. Tá? Por volta e meia de pouco a gente bota a questão e às 6 e pouco lança um vídeo explicando essa questão. Maravilha, galera. Um grande abraço para todos e até a próxima.